Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Marcelo Couto e hoje vou estar aqui com vocês corrigindo o plano de estudo tutorado PET do nono ano, volume 1 de 2021, certo? De matemática. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para vocês que possam estar curtindo esse vídeo aí e também se inscrevendo no canal, que todas as semanas vou estar aqui disponibilizando as correções das semanas do PET, tá bom? Então vamos lá então para essa primeira semana. Primeira semana, a unidade temática são números e nós vamos estar iniciando então com as atividades. Número 1. Observe as frações a seguir e transforme-as em números racionais na forma decimal. Então, nós estamos aí com 4 frações, 7 nonos, 3,99 avos, 3 nonos e 211,99 avos. Agora, responda. Letra A. Quais dos números obtidos são dízimas periódicas? Quais os períodos delas? Então, para a gente transformar a fração em uma dízima periódica, ou um número decimal, nós precisamos pegar o numerador, que é o número de cima, e dividir pelo denominador, que é o número de baixo. Eu já vou estar colocando aqui as resoluções com a resposta para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, ó, a primeira fração deu 0,777 infinito. A segunda fração, 3,99 avos, eu transformei em forma decimal e deu 0,1313, infinito também. A outra fração, 3 nonos, eu transformei em forma decimal, deu 0,333 infinito. E a última fração, 211,99 avos, deu 2 inteiros, 13, 13, 13 infinito. Certinho? Então, dá para a gente concluir o seguinte, que todas as frações são dízimas periódicas, todas. Aí a segunda pergunta da letra A fala o seguinte, quais os períodos delas? Mas o que são períodos? São os números que estão sendo repetidos depois da vírgula. Então, na primeira fração, o período é o 7, porque vocês estão observando lá que é 0,777 infinito. O número 7 é o período, certo? Da segunda fração, já é o período, é o 13, porque está sendo repetido 13, 13, 13 e assim infinitamente. A próxima fração, o período é 3, né? 0,333, infinito. E a última fração, o período é 13, 2,131313 infinito também, certinho? Então a letra A, essa é a resposta. Letra B, observando os números na forma de fração e as dízimas periódicas, quais as relações podemos identificar? Então, vamos ver o que tem de comum em todas as frações, certo? Então, olha lá na primeira fração. Tem o 7, certo? No numerador, e também é o mesmo 7 que está sendo repetido na dízima periódica. Na outra fração, é o 13 como numerador, e o 13 também está sendo repetido na dízima periódica. No próximo, 3, que também está sendo repetido. E na última fração, dá para a gente pensar, vai repetir o 11 ou 211, mas repetiu 13. Mas por que isso aconteceu? Por causa desse 2. Então, em vez de ser repetido 11, 11, 11, foi repetido 13, 13, 13. Porque 13 menos esse 2 que está no número inteiro, volta a ser o 11. Então, seria 211, certinho? E como nós podemos colocar a resposta? A quantidade de algarismo no período de cada uma das dízimas é igual à quantidade de algarismo no denominador da respectiva fração. Os denominadores são formados pelo algarismo 9. Ótimo. Vamos para o próximo exercício. Número 2. Divida o numerador pelo denominador das frações do quadro a seguir e assinale se o resultado encontrado é o número decimal exato ou uma dízima periódica. Sugestão: realize os cálculos com auxílio de uma calculadora. Então, vocês estão vendo aí a tabela, né?
E nós vamos pegar agora, dividir o numerador pelo denominador e colocar os resultados. Eu já tenho os resultados prontos, então basta você acompanhar aí. Então, a primeira fração é 1/2, que é 0,5. 0,5 é um número decimal exato. Então, eu marquei um X aí. Tudo bem? Vamos para a próxima fração. 1/3. 1/3, se eu pegar o numerador e dividir pelo denominador, vai dar 0,333 infinito, que é uma dízima periódica, certinho? Agora, a próxima fração. 1/4 é 0,25 centésimo, que é um decimal exato. Próxima fração. 1/5. Eu dividi tudo, transformei em forma decimal e deu 0,2, ou seja, 2 décimos, que é um decimal exato. Na próxima fração, 1/6, eu transformei e deu 0,16666 infinito, que é uma dízima periódica. A próxima fração é 1/7, deu 0,142 e infinito, que também é uma dízima periódica. Próxima fração, 1/8. Transformei ela e deu 0,125 milésimo, que é um decimal exato. Vamos para a segunda coluna aqui. 1/9 é 0,111 infinito, é uma dízima periódica. Próxima fração, 1/10, transformei e deu 1/10 na forma decimal, que é um decimal exato. Próximo, 1/11 deu 0,09 infinito, que é uma dízima periódica. Próxima fração, 1/12 dá 0,08333 infinito, que é a dízima periódica. Marca um X na dízima periódica. Na próxima fração é 1/20. Eu transformei e deu 0,05 ou 5 centésimos, que é um decimal exato. Próxima fração, 1/14, que é 0,0714 e infinito, que é uma dízima periódica. Próxima fração, 1/15, que é 0,066 infinito, dízima periódica também. Vamos agora para a última coluna, que é 1/16. E transformando ela em forma decimal, deu esse valor aí, 0,0625, que é um decimal exato. Próximo, 1/17, que é 0,058, uma dízima periódica. Tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar aí, né? 1/18 é 0,055, que é uma dízima periódica também. A próxima fração é 1/19, que é 0,0526 e 3 pontinhos, né, de infinito, que é uma dízima periódica também. Voltamos aqui, creio que talvez aconteceu um erro no PET, repetiu 1/20. Então, vamos repetir a resposta, que é 5 centésimos, é um decimal exato, como nós já tínhamos feito. E agora a próxima fração, 1/21, que é 0,0476 e também é infinito, é uma dízima periódica. E o próximo e último é 1/22, que transformando em forma decimal é 0,045 e também é uma dízima periódica. Agora nós vamos responder algumas perguntinhas da número 2. Agora responda. Letra A. O que você observa com relação aos denominadores de frações correspondentes a números decimais exatos e de frações correspondentes a dízimas periódicas? A resposta é o seguinte: os denominadores que correspondem a divisores de potência 10 geram decimais exatos. Não é sempre que o múltiplo de 2, do 4, do 5 pode transformar num decimal exato, mas nós temos certeza que os divisores de 10 geram um decimal exato. Letra B. Com base nas suas observações, classifique os números racionais a seguir ao serem escritos na forma decimal, em decimais exatos, DE,
ou dízimas periódicas DP, sem realizar a transformação para a forma decimal. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu vou transformar os numeradores, vou dividir o numerador pelo denominador e transformar eles na forma decimal, para a gente estar classificando em decimal exato ou dízima periódica, tudo bem? Então, vamos colocar aí. Na primeira fração, deu 0,523 infinito, que é uma dízima periódica, é um DP. Então, essa é a primeira resposta. Na segunda fração, 57 oitavos, transformando ela em uma forma decimal, dá 7 inteiros e 125 milésimos, que é um decimal exato, DE. Próximo, 72 avos, eu transformei e deu 3 inteiros. 3 inteiros é um decimal exato, DE. E a próxima, 7 avos, transformando, deu 0,538 infinito, que dá para perceber que é uma dízima periódica, que é uma DP. E a penúltima aqui, 44/80, transformando, é 0,55, ou 55 centésimos, né? Que é um decimal exato e a gente vai classificar como DE. E a última fração aqui, transformando, vai dar 3 inteiros e 6 décimos, que também é um decimal exato DE. Tá bom? Ótimo. Vamos para a última atividade dessa semana. No texto, recapitulando a informação que entre dois números racionais há infinitos outros números. Quais seriam esses outros números? São todos racionais? Pesquise um pouco sobre números irracionais. Então, se a gente pode colocar como resposta que existem infinitos números, certo? Existem infinitos números. E não são todos esses números que são racionais, porque também existem os números que são irracionais, como, por exemplo, o π, que aproximadamente vale 3,1428 e infinito. Ele é uma dízima não periódica. O que é isso? É uma dízima que não possui um período, que não tem uma constância no seu número decimal. Sempre vai ser números aleatórios. Então, essa seria a resposta. E ali fala para a gente pesquisar um pouco sobre números irracionais, aí fica a critério de cada um estar pesquisando, entendendo um pouco mais sobre esses números irracionais, certinho? Então, nós estamos aí finalizando essa primeira semana do PET, volume 1, do 9º ano de matemática. Não esqueçam de estar curtindo esse vídeo e estar se inscrevendo nesse canal também, que o seu apoio ajuda bastante o crescimento desse canal, certinho? Nas próximas semanas vou estar postando outros vídeos também, beleza? Então, pessoal, até a próxima aula. Um abração a todos. Fiquem com Deus.